esperando o pessoal, ainda não sei quem entrou, mas boa noite a todos e todas. O meu nome é Clara Escamila, e eu sou estudante de letras e curadora do Sinusp. E a nossa live de hoje é o primeiro evento da Mostra Inocência Perdida, que está acontecendo desde o dia 11 de outubro e que vai ficar em cartaz até o dia 7 de novembro. E a mostra reúne 12 curta-metragens que abordam de inúmeras formas a perda da inocência, e para assisti-los e mais informações é só acessar o link da bio do Instagram ou nosso site também. E, bem, Inocência Perdida foi uma mostra que se inspirou no Dia das Crianças, que foi nesse mês, né, dia 12 de outubro, e que depois tomou outros rumos. A mostra não tem apenas o intuito de mostrar a inocência perdida pelo olhar da criança, mas também tem o propósito de mostrar diferentes maneiras de se deparar com a dureza do mundo e com de uma nova percepção em relação ao mundo também. E para discutir mais essas questões e sobre seu filme, a gente tem como convidado especial o cineasta, escritor, professor Fausto da Silva, diretor do curta Meu Amigo Nietzsche, que é um curta premiado e nacionalmente e também internacionalmente conhecido, e um dos filmes em cartaz da nossa mostra. E queria dizer boa noite novamente, Fausto. Muito obrigada por estar aqui com a gente, pelo convite. E eu gostaria de perguntar primeiro, assim, para você falar um pouco sobre o tema do filme, como surgiu essa ideia e qual foi a vontade de falar sobre analfabetismo funcional, né, que é o tema do filme. Boa noite, Clara. Obrigado pelo convite. Eu agradeço a vocês aí do Sinusp, né? E parabéns aí pela iniciativa, né, de formação de plateia, de debate de cinema brasileiro, e de falar de curtas-metragens, então, e com esse olhar também voltado para a infância. Esse filme, ele era um filme que foi um argumento que foi presenteado pela minha esposa, na verdade. Ela me ofereceu um presente de Natal, e aí eu falei, não, meu amor, a gente está tão quebrado, me dá um argumento. Aí ela me deu o argumento desse filme, tem até lá, ela está como corretorista, salvo engano não, com certeza, nos créditos do filme. Então, a origem dessa história, ela veio daí, e aí em seguida eu fui desenvolvendo o roteiro e mandei para o MINC, né? Esse filme é filme financiado pelo Ministério da Cultura, naqueles editais de chamamento público para fomento direto, né? Que é um edital ultra concorrido, né? E que foi incrível, porque eu tinha acabado de sair do curso de cinema aqui na UNB, na Universidade de Brasília, e aí a gente venceu esse edital. E eu não tinha nenhum currículo, né, para vencer um edital assim tão importante como era aquele. E a nossa ideia, a ideia da minha esposa e minha, era falar sobre, na verdade, para além de analfabetismo funcional, a gente queria falar sobre desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, falar sobre as fronteiras que uma criança de periferia, mesmo sendo muito inteligente, tem que atravessar para tentar se desenvolver suas capacidades intelectuais, às vezes suas capacidades físicas. Então é como se as fronteiras fossem mais árduas, né, para algumas pessoas no nosso país e no mundo inteiro. Então é sobre isso, né, sobre acesso. Então o tema o filme aborda os contrastes da educação brasileira ali de forma que um curta-metragem permite, ou seja, de forma muito en passant ali, mas ele fala ele tem vários temas que são impossíveis, né, para um curta-metragem, até para um longa, e ele até consegue bem, né, trazer conceitos como é que eu vou associar um menino de periferia brasileira do século XXI com um filósofo de extrema complexidade na Alemanha do século XIX, né? Então, essa distância assim, tão gigantesca acabou se tornando próxima através da filosofia ali do Nietzsche, né? E é uma filosofia difícil, mas
Entre os livros do Nietzsche, talvez o menos difícil, e assim mesmo extremamente difícil, é o Assim Falava Zaratustra. Por isso que a gente escolheu ele, né? É uma obra muito famosa dele e é uma obra em forma de romance, né? E ele se propõe a contar uma história ali, né? A história do Zaratustra. E aí isso deu pano para manga para várias piadas, né? O filme é uma comédia também, e ele é vendido, o conceito dele como um filme de comédia, ele não é drama. Então a gente tem várias liberdades que a comédia oferece ali dentro do filme. Uma das perguntas que eu queria te fazer, né, que você falou sobre essa junção, que é muito difícil juntar, né, a realidade do menino brasileiro, analfabeto funcional, que vem de uma cidade pobre, junto com um dos maiores filósofos, né, da nossa contemporaneidade, o Nietzsche, que, bem, o filme gira em torno do Lucas achando lixão o livro, né, do Zaratustra. E eu acho que também o curta-metragem consegue trazer muito bem essa breve apresentação da filosofia do Nietzsche, né, que meio que convence o homem a abandonar sua condição de fraqueza e pavimentar o caminho que leva ao super-homem, né, que é um dos conceitos mais fundamentais dele, né. E eu acho que uma das cenas que me chama muita atenção é está em cima de uma bancada na escola, não sei se é exatamente uma bancada, mas ele começa a discursar e convencer os colegas a serem além do humano, né? A virarem super-homens. E Uhum. a professora, observando de longe, ela fala para o diretor, ele é um dinamite. Por que a escolha dessa palavra? Ele é um dinamite. Isso é uma coisa que eu Ele fiquei diz assim, pensando. ó, ele fala assim, mas olha para ele. Quer dizer, o diretor fala, não, mas as notas deles melhoraram em tudo. Aí ela, mas olha para ele. Aí ele está fazendo aquele discurso que é justamente sobre o super-homem, né? E aí a diretora fala, tá vendo? Ele não é mais um menino, ele é uma dinamite. Então é uma frase que é do Nietzsche, né? É uma frase que é do próprio Nietzsche. Eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. Então era uma brincadeira. O filme inteiro tem várias brincadeiras com a história do Nietzsche. Então Nietzsche, ele, em uma das frases clássicas dele, é ele dizer que eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. E aí a gente traz isso para o filme dentro. Tem outro um monte de brincadeira de easter egg, né? Vamos colocar assim. Por exemplo, a primeira imagem que aparece nessa cena, o primeiro plano dessa cena é a placa do diretor, da sala do diretor. E aí nessa cena o nome do diretor é o nome do maior tradutor do Nietzsche aqui no Brasil, né? Até então. Lá no começo a gente tem a sala de aula dele, que é o primeiro plano do filme, tem 1840 e esqueci. Mas é o primeiro plano do filme e essa é a data de nascimento do Nietzsche, né? Tá lá e atrás do quadro também tem um monte de homenagem ao Nietzsche, a história dele, a filosofia. Oi? Cortou a ligação. Não, desculpa, cortou um pouquinho a ligação, não sei se foi por causa da minha internet, mas pode continuar, que voltou. E aí tem a homenagem a Salomé, a Lô Salomé, a sobrinha do Freud, não sei se muita gente conhece ela, mas ela é bem pouco conhecida aqui no Brasil ainda. Então tem a homenagem a Lô Salomé lá, que foi um relacionamento importante na vida do Nietzsche. Era uma muriçoca. Era um relacionamento importante na vida do Nietzsche. Aí tem um grafite lá, quando ele está treinando a leitura, que homenageia ela, tem um outro na frente dele que faz homenagem ao Freud. Então, o filme é repleto dessas coisas. E nesse grafite, na frente tem uma carroça e tem atrás um grafite que é uma representação do próprio Nietzsche, do Rê, que é um amigo dele, e uma menininha que seria a própria Salomé. Numa brincadeira que o Nietzsche fez, ele gostava da Salomé e ela se relacionava com ele e com o Rê. E aí eles entraram no estúdio fotográfico e aí essa foto é muito famosa, tem no Google. Eles estão puxando a carroça e ela está em cima com o chicote, né? É uma foto de estúdio bem legal, assim. Aí a gente homenageou lá também no filme. É porque eu não lembro agora. A música do final do filme é uma música composta pelo Nietzsche, se chama Hino à Vida.
É uma música... A É primeira... isso. Oi, Clara? Oi, oi, desculpa, travou um pouquinho. Mas não, você falou que a última música, né, é o do Strauss, né? Do que, se não me Não, engano, não. é o Tem Strauss. isso. Tem a do Richard Strauss, que é Assim Falava Zaratustra, que é ali no começo, quando ele encontra o livro, mas no final, quando ele está correndo para o lixão para encontrar o manifesto do Partido Comunista, toca aquela música, que é a mais, talvez, que perde um pouco o compasso dentro da trilha do filme, é uma composição do Nietzsche. O Nietzsche era um apreciador de música, e se chama Hino à Vida, né? E aí foi muito bom colocar essa música lá. E a última música, de fato, do filme é a Internacional Socialista. Que Sim. Pode falar, desculpa. Não, eu falei sim, verdade. Tô relembrando o filme realmente, né? Acaba com ele com o Manifesto Comunista na mão, né? Porque é o novo livro que ele acha, e acaba com a música. Mas pode falar, desculpa. Não, não sei se vocês já viram o link do filme no YouTube, ele tem momentos que é um show de horrores, assim. Ah, os comentários, né? Teve uma época que eu apagava, alguns que eram muito agressivos, alguns que eram muito preconceituosos. É, Aí depois eu acabei perdendo energia, mas porque tem milhares, né, de comentários lá. Porque o filme ele tem um final aberto e aí teve várias leituras de que era doutrinação e de todo tipo de doutrinação, tanto para a direita quanto para a esquerda. É, então o filme esse filme eu recebi um feedback uma vez de que ele estava sendo usado na Espanha por um partido político lá na campanha deles, e era um partido de direita usando o filme. E a gente recebeu esse e-mail. Então é muito curioso isso. E é um filme Porque de muito realmente. sucesso. Se vocês escreverem Mi Amigo Nietzsche, subtitulado em espanhol, vocês vão ver um link na Colômbia, na América Hispânica, que ele tem 500 mil de acessos, porque ele é usado, né, no ambiente acadêmico também latino-americano para debater filosofia, educação, leitura, etc. Aqui no Brasil também é mais de 500 mil de acessos. Então, ele é realmente um tema tem se mostrado um tema bem que demanda muita preocupação, né? Além da filosofia, né, que é um tema sempre muito convidativo. Sim, com certeza. E como foi muito difícil, assim, em termos de tanto de roteiro, mas principalmente de roteiro, né? Juntar essa narrativa de um menino pobre e analfabeto funcional com essa filosofia nietzschiana, porque você disse que tem várias referências, né? Que inclusive eu não tinha, eu nem sabia, porque as mais óbvias são as citações, né? Que o próprio menino começa a fazer depois que abre o livro, ele começa a falar Deus Uhum. está morto, né? Mas uh, foi uma tarefa difícil, assim, você acha? É, eu gosto muito da estrutura clássica, né, de roteiro. Esse filme ele é um exemplo de estrutura clássica, né? O personagem ele muda totalmente no arco da história. Então, o personagem, de forma nenhuma, ele começa e termina da mesma forma. Ele tem mentor, o filme, a história tem um mentor, a história tem uma resistência ali, a jornada, tem esses vários elementos. Mas é uma prova a mais de que a jornada, o monomito, ele é um arquétipo que está no nosso coração, é que eu não era especialista em jornada do herói. E assim mesmo ela está toda lá. Então, realmente são arquétipos muito fortes. E aí a sua pergunta é se foi difícil escrever. Foi difícil, é muito difícil limar o roteiro sempre, que quando vem um argumento, se ele for bom, aliás, não se ele for bom, ele é sempre um diamante ali, nem que seja para a pessoa que escreveu, e você tem que ir limando aquilo, né, tirando excessos, porque o audiovisual, ele é um espaço de tempo muito limitado. Ele é muito diferente do romance, da série de TV, em que você tem mais tempo para desenvolver personagens, para enrolar, para enrolar não é a palavra mais adequada, para
para desenvolver camadas e etc. E aí, no curta-metragem, você não tem tempo para nada disso. Você realmente tem que apresentar o seu discurso ali e ir embora. Então, tem um sentimento de urgência ali. Assim, o filme ele tem exatamente 15 minutos, não tem um segundo a mais nem um segundo a menos, porque eu queria muito concorrer no Festival de Cannes. Então, esse filme, eu quis que ele ficasse com 15 minutos por causa do Festival de Cannes. Teve um corte dele que tinha mais de 20 minutos. Eu fui tirando cenas, porque aí o roteiro mesmo, o filme ele fica pronto na ilha, né, de edição. Então, algumas coisas que eu havia escrito, eu derrubei na ilha, para ele ficar com 15 minutos, também para eu ter uma narrativa que não desafiasse a paciência dos adolescentes, das crianças, que também eram um público da história. Né? Então, foi difícil, mas foi extremamente prazeroso, como não podia deixar de ser a profissão mais incrível do mundo, que é a de escritor audiovisual. É um trabalho árduo, né? Mas É assim, um árduo, filme extremamente fechadinho, assim, né? Tem uma jornada muito... A jornada do herói é muito é bem clara, nítida, né? bem nítida, assim. E uma pergunta que eu queria te fazer, mas relacionada também à nossa mostra, né? Porque a nossa mostra é sobre inocência perdida e a gente tem, dentro dos nossos 12 filmes, né? A gente tem tanto filme que aborda a inocência como um trauma a ser superado, e eu acho que a inocência não necessariamente é algo ruim a ser perdido, né? E eu queria saber como você vê essa questão da inocência em relação ao Lucas. Eu posso falar em relação a Lucas e em relação a mim. No caso lá, ele perdeu, sim, uma parte da inocência. Eu não acho que é ruim perder a inocência, né? Eu acho que a inclinação das pessoas é ficarem com o coração cada vez pior, né? Muita gente. Então, quando eu escrevo histórias, normalmente eu coloco as pessoas muito mais velhas para ser vilão, porque com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo uma generosidade que o jovem tem, né? A criança tem uma generosidade extrema, a criança ali de 10 anos, e o jovem, ele tem também uma generosidade muito grande. E aí, com o tempo, sei lá, 40, 50, 60 anos, as pessoas elas vão assumindo um certo cinismo, sabe? Um certo um sentimento de omissão, uma pessoa com fome já não compadece, ela meio que acostumou, entende? Cauterizou. Ela Uhum. cauterizou o coração, ela se acostumou a ver as pessoas sofrerem, ela começa a pensar assim, o mundo é assim mesmo. E a criança e o jovem, o adolescente, ele ainda tem a ilusão de que é possível mudar o planeta, né? E o planeta ele veio mudando por causa disso. Né? A gente tem o melhor momento da humanidade por causa disso, porque pessoas acreditaram que era possível ter uma sociedade um pouco mais igualitária, direitos mais abrangentes, né? Ao invés de privilégios. Privilégios, sempre teve alguém que teve privilégio. Mas agora, direito, que é uma coisa para todo mundo, é um fenômeno extremamente recente, né? E pela essa minha fala, você percebe que, ao meu ponto de vista, é otimista. Tem um autor canadense chamado Pinker que ele fala os anjos bons da nossa natureza. E ele demonstra com clareza que esse é o melhor momento da história da humanidade. E aí a gente fala assim, what? Né? Assim, a outra coisa que está acontecendo é que ele é louco, mas a gente tem um acesso muito maior a informações do que qualquer época teve. Mas, assim, pessoalmente, pouca gente aqui no Ocidente testemunhou uma cena de violência. Ou eu testemunha, sei lá, uma vez na vida, né? Pessoalmente, assim, no olho dela. Agora, pelo streaming, né, pela TV, claro que a gente tem acesso a muito. Mas aí ele traz a narrativa de que uma mulher ela não podia andar só, né? No século XIX, as chances de ser estuprada, assassinada, sequestrada eram imensas, né? Quantidade de guerras imensas, a quantidade de sangue derramado, a ausência de direitos, né? O direito de uma pessoa escravizar uma outra pessoa por causa da cor da pele, por causa da etnia, tudo isso foi sendo desconstruído durante o século XX. Então, o meu ponto de vista ainda é otimista. O Milton Santos, o grande intelectual da galáxia, eu ia dizer brasileiro, mas não é um dos maiores intelectuais do mundo, ele fala que
está começando agora. A humanidade, ela está no seu nascedouro. Então, a gente está tentando aí resolver um monte de contrastes, de contradições agora. Então, e ele muito animado, né? Ele assim para ver em que ia dar. Eu acho que vai dar. Eu sou inocente, né? Mas eu acho que pode ser que dê bom. Eu acho Pode. muito bacana ter essa visão também otimista, né, das coisas. A gente está tão acostumado a ver as coisas pelo lado ruim. E, inclusive, nossos filmes dentro da mostra, eu acho que muitos abordam, tipo, essa inocência por um trauma. Tem um filme que acontece um estupro e ele perde a inocência por causa disso. Eu acho que o seu filme é um dos poucos que traz essa coisa otimista mesmo, né? O despertar pelo conhecimento. Ele perde a inocência, mas é no viés do. Não é nem no viés do Brecht. Não sei se você conhece um poema do Brecht, que é. Não sei se é a triste notícia, mas o poema diz assim: ele sorri porque ainda não sabe a triste notícia. E a triste notícia é que a sociedade ela tem exploração, que ela tem desigualdades, etc. É, as coisas inocentes, né? Eu acho que é isso o nome do poema. Mas ele se desenvolve, né? Ele consegue progredir intelectualmente, a educação dele, ele está se desenvolvendo. Quando eu escrevi o projeto, eu escrevi isso, né? Que a leitura que ele teve acesso, ele se esforçou, e eu também quis escrever a respeito dessa falta de acesso, né? Se ele talvez tivesse tido acesso. O debate era o seguinte: imagina que agora o menino que poderia desenvolver a cura do câncer morreu de fome. Morreu de fome em algum lugar aqui do Brasil, né? Ou então morreu num semáforo vendendo bala. Ele tinha os instrumentos biológicos, vou colocar assim, para desenvolver o intelecto e ser um mega biólogo, né? Um mega cientista, um mega químico. E ele não teve acesso porque a sociedade ela não ofereceu esse acesso. Então o filme ele quer debater esse tipo de questão também, né? De que como nossa sociedade, o Milton Santos, mais uma vez, voltando para ele fala que a sociedade brasileira ela tem uma grande inclinação a buscar lutar a classe média da gente, a gente luta por privilégios. Por exemplo, eu quero ter o direito de ser resolvida essa situação. Resolveu para mim, eu quero que se lasque o resto da sociedade. Enquanto a gente luta por direitos, vai resolver o meu problema, mas vai resolver o problema de todo mundo que está com o mesmo problema. Fazendo uma metáfora, é como se o cara ele está no engarrafamento e aí ele pensa assim: tem um acostamento, o acostamento está vazio. Então, eu vou transitar pelo acostamento. É um privilégio, né? Transitar sozinho no acostamento. Resolveu o problema dele. Ele está sujeito ali a levar uma multa, etc., mas resolveu o problema dele ali. Se fosse direito, era para ninguém estar parado no trânsito, sabe? Era para todo mundo fluir. Para todo mundo seguir ali. Voltei. Opa, tá. É porque alguém me ligou e aí interfere no tablet, desculpa. Sem problema. Então, lutar por direitos é uma coisa que interfere no progresso da sociedade inteira, porque se essas crianças que já são inteligentes, elas tiverem acesso, elas podem fazer com que o nosso país vá se tornando cada vez um país melhor, né? E quando é um país melhor, é melhor para todo mundo. O Adam Smith, ele é o pai do liberalismo, mas mesmo Marx e outras pessoas mais chamadas de progressistas na época, respeitavam ele, porque ele tinha uma visão que era histórica, né, da economia. Então, a tese dele era que é uma tese que tem alguns defeitos, mas é que se a Clara ela se desenvolve, ela pensa só no umbigo dela, ela pensa de forma egoísta, vamos colocar assim, o progresso dela afeta o conjunto da sociedade, né? Então, a minha tese não é nem tem um curta meu que tá rodando agora, está em carreira de festivais agora, chama Terra em que Pisar. E na Terra em que Pisar, o debate lá é a respeito disso. Não é nem uma sociedade socialista, é uma sociedade capitalista, mas de uma sociedade de competição, mas de uma competição justa. Então, o que adianta eu apostar na corrida com a Clara
E aí, claro, vamos competir ali, ó, o prêmio está lá, 200 metros, vamos correr? Vamos. Mas deixa eu falar uma coisa, eu vou de tênis e você vai descalça. Aí você já começa a pensar, não parece ser tão justo assim. E aí, deixa eu falar outra coisa, claro. Eu vou, porque meus pais, eles me deram ali uma ajudinha, eu vou sair 10 metros ali na frente, tá bom? E aí eu vou te falar outra coisa, claro. Você vai com essa barra de ferro aqui presa na sua canela, tá bom? Que o nome dessa barra de ferro é fome, é falta de roupa, é violência doméstica, é abusos e etc. Violações de direito de várias formas. Então, esse tipo de coisa faz com que o país inteiro se lasque. A gente vai se tornando um país menor e é um país imenso, né? Então, os Estados Unidos ele se tornou gigante, assim, dando acesso a todo mundo. Quando a educação deles estava tendo que competir com a educação soviética, eles avançaram demais, né? Na década de 60, avançaram demais. O Barack Obama fez um discurso lindíssimo a respeito disso, do esforço educacional, porque eles tinham um estímulo externo, né? De ter que competir. A Alemanha até hoje ela tem um modelo assim, de que o menino é pobre, ele nasceu miserável, pobre, eu não quero nem saber. Se ele tiver condições de contribuir para que um dia para contribuir para que a Alemanha seja maior ainda, a gente vai investir nele. Então a educação pública lá, ela raciocina assim. Enquanto a gente classe média brasileira, eu penso assim, cara, a minha filha, eu vou dar a melhor educação possível para ela e se Deus quiser, ela vai ser chefe desses meninos pobres que tem por aí. Então a classe média pensa assim, eu quero que meu filho tenha a melhor educação possível e é com ele que eu estou preocupado, né? É Eu quero individualista, né? Não pensa no coletivo de não pensa no ajudar. conjunto. É. E aí, quando ele for maior, se Deus quiser, ele muda para um país mais igualitário, como a Alemanha, como o Canadá, como a Inglaterra. Olhar para dentro, olhar para o próprio Brasil, é sempre tipo procurar aquela coisa, né, do Brasil se espelha nos outros países, mas também não aplica o que se espelha lá fora, né, para as É. próprias. Falar, ai, que Não, bonito. eu vejo muita gente reclamando, gente que explora o nosso país, Uhum. né? Muita gente que explora o nosso país economicamente, que ganha dinheiro aqui, que ganha dinheiro no estado e que reclama o tempo todo do país, né? Com contradições que que tem a ver com o próprio comportamento, né, dessas pessoas. E aí vão consumir em países como os Estados Unidos, como o Canadá, como a própria França, né? Aí são contradições da gente, né, que elas têm que ser debatidas porque nem sempre é por maldade. Tem gente que é malvada mesmo, mas às vezes é um comportamento herdado. A gente vê que a gente tem uma asepsia que em Portugal não tem, o nível de higiene brasileiro assim. E quando eu estou falando, não estou falando dos nossos amigos portugueses, estou dizendo que o nível de asepsia do Brasil é maior do que qualquer. Eu já viajei mais de 20 países, claro, graças ao cinema. E eu nunca vi um nível de asepsia igual ao nosso. A gente está preocupado que a casa esteja limpa, que a cozinha esteja tudo sempre limpo. E isso pode ser uma memória do período de escravidão, né? Que a gente tinha um escravo para estar limpando, deixando tudo sempre muito limpo. Você vê que o europeu ele é muito pragmático, tá ali, limpou ali mais ou menos, está resolvido. Eu acho que foi uma das coisas que até ajudou a gente na pandemia, porque o brasileiro, apesar de abraçar muito, ele é um povo muito higiênico. E eu achava que era uma característica mundial. Mas quando eu comecei a viajar, eu não vou citar os países para não ofender ninguém, eu percebi que não, né? É um privilégio brasileiro mesmo. Com certeza. Não, com certeza é um privilégio brasileiro isso, né? Não, eu estava em um país, ô Clara, que eu não vou dizer qual também, e a pessoa, eu pedi, eu quero esse doce. Aí ela botou a mão dela mesmo, nua, esse aqui, botou a mão em cima. Aí eu pensei assim na minha cabeça, era. Era esse. Aí depois ela manipulou dinheiro e era uma casa de doces que era chique, assim, sabe? Não era. E aí a pessoa pegando na mão na maior tranquilidade, manipulando alimentos com a mão, né? E muito recorrente, sabe? Em vários países. Eu acho que só o Brasil e o Japão que escapam. Ó, Fausto, tem uma pergunta aqui no YouTube que alguém fez. O Digital Martins perguntou: o protagonista é uma criança
Isso também tem a ver com a ideia do Nietzsche no Zaratustra, criança como mais livre, a etapa mais livre do espírito, tem a ver? Então, contribui, obviamente, para a gente fazer uma associação melhor com Nietzsche, mas o objetivo era mais relativo ao público que eu queria atingir, né, que era o público em idade escolar. E uma das teorias mais consolidadas da literatura, do roteiro, da arte, quando eu tenho um personagem que eu quero que a maior parte das pessoas se identifique, quanto mais jovem, mais gente se identifica com ele. Por quê? Porque todo mundo já passou pelaquela idade. Então, se o personagem tem 30 anos, um monte de gente abaixo de 30 anos já não se identifica tanto assim com ele. Então, tinha a ver também com isso, né? Com a faixa etária e com a vontade de identificação do personagem com as pessoas. Até porque eu também era muito mais jovem, né? Na época que eu fiz o filme. Então, fazia mais sentido. Você vê que realizadores mais jovens, eles têm muitos filmes relativos a meninas mais jovens, meninos mais jovens, a crianças, né? Então, tinha a ver com isso. Eu estava falando da inocência, tinha alguma coisa que eu ia falar e perdi. Ah, tá. Ele fala da inocência, as falas dele, a partir do momento que ele ganha intimidade com o Assim Falava Zaratustra, elas são todas de dentro do livro. Ele começa a falar, então nunca mais nenhuma fala que sai da boca dele é de dentro, sem ser de dentro do livro, a não ser uma, que é uma liberdade poética do filme, porque é um livro que ele não teve acesso, a história não demonstra isso, que ele teve acesso a esse livro, que é Para Além do Bem e do Mal. Então, quando a mãe dele questiona o fato de quando a mãe dele joga assim falava Zaratustra fora, ela fala, filho, me perdoa e não sei o que e tal. E aí, numa demonstração incrível assim de maturidade do personagem, ele fala, mãe, tá tranquilo, parafraseando ele, né? Tudo que se faz por amor tá sempre além do bem e do mal, né? E isso não está no Zaratustra. E aí ele traz essa fala e é uma demonstração de que ele perdeu a inocência, mas ainda tem uma quantidade muito grande ali de amor e de compreensão, né? Dentro dele, do personagem. E eu gosto muito dessa frase porque eu não queria que o filme fosse sobre conflito entre pai e filhos, né? Sobre conflito familiar. Eu queria, na verdade, que essas pessoas estivessem ali se unindo. Na cena pós-crédito, não, nos créditos do filme, vocês vão ver vários desenhos. E esses desenhos são desenhos do Lucas, da mãe dele, é, que a gente colocou em cima de imagens clássicas da história das revoluções no mundo. Então, vocês vão ver uma pintura que é a foto mais clássica do Che e do Fidel na Mata da Serra Maestra, né? Tem uma pintura que homenageia o Lenin na Revolução Russa, tem uma pintura que homenageia... É igualzinho a imagem, se vocês colocarem lado a lado, vocês vão perceber isso. Homenageia a Comuna de Paris, então tem essas imagens. Tem a Liberdade Conduzindo o Povo, talvez essa seja a mais clássica, a mais fácil de reconhecer lá nessas cenas pós-crédito. Então, eu queria que fosse um filme também sobre união e não sobre ruptura. Sei que muitas vezes a ruptura ela acaba ocorrendo, né? Mas era uma redução de danos ali. Não, Talvez você tenha visto um filme, tem um livro chamado Mãe, que é do Gorky. E nesse livro, ela tem um filho que ele entra num processo de compreensão, de perder a inocência, vou colocar assim. E aí começa a fazer reuniões revolucionárias dentro da casa dela e tal. Fatalmente, o menino é preso. É fantástico esse texto. Aí ela é contaminada, né, pelo sentimento revolucionário, a mãe, né? Então eu acho que esse sentimento de querer que as coisas melhorem e tal, ele não, eu falei dessa coisa preconceituosa minha, né, da idade, parecia uma frase bem preconceituosa, mas eu creio que mesmo uma pessoa muito mais velha, ela pode ter uma hora que ela fala assim, cara, isso aqui tá errado, eu vou ajudar a mudar. Qualquer pessoa, né? Qualquer um, ele pode assumir essa postura, né?
E aí Uma no coisa. Mãe, é uma mulher muito mais velha que ela faz isso. Eu estou fazendo propaganda o tempo todo do meu filho mais novo, né? A Terra em que Pisar traz esse debate. Inclusive, o livro que ela está lendo lá no filme é o Mãe, do Gork. Desculpa, qual a sua pergunta, claro? Não, uma coisa que também eu lembrei que eu gostaria de perguntar era que eu assisti alguns outros filmes teus, o Balãozinho Azul, que aliás é um filme inspirado no Balão Vermelho, né? Le Ballon Rouge, Do Le Maurice. Le Maurice, que aliás foi um filme que a gente passou no Sinusp, eu acho que 2 mostras atrás, no Algo Estranho Entre Nós, é um filme amo, maravilhoso, e que retrata a exploração infantil, né? É a mais invisível de todas, né? Que é a doméstica. Sim, e eu assisti A Terra em que Pisar também, que retrata a questão de moradia, né? E qual a tua inspiração em abordar temas sociais, de certa forma antropológicos, assim? Eu Eu percebo que sou, eu sou de uma cidade aqui em Brasília. Não sei quem conhece a cidade aqui, mas Brasília, quando você desce ali no aeroporto e anda ali, você tem a certeza plena de que você chegou numa utopia. É uma das cidades mais lindas do mundo, super organizada, super higiênica, tem muito dinheiro, é sempre muito limpa, é muito arborizado, os jardins são cheios de palácios, né? Quase ninguém conhece a quantidade de palácios que a cidade tem. Só que aí quando você afasta 5 minutos, você encontra muita contradição, né? A gente tem uma favela imensíssima, né? Uma das maiores do mundo, que é a Sol Nascente, que está sendo urbanizada, né? Mas eu sou da Ceilândia aqui, que é uma cidade periférica muito famosa de Brasília. Então esses contrastes eu vi de muito perto, né? Esses temas sociais. E eu sou da escola pública também, então eu conheço de perto vários desses debates. Então eu tenho lugar de fala para eles, assim. Nem que eu acho que isso importe tanto, eu não aprecio tanto esse debate sobre o lugar de fala. Eu acho que dá para fazer isso. É importante, mas eu acho que qualquer um pode debater qualquer tema que tiver interesse. Então, esses temas, eles vêm daí. Eu pesquiso, obviamente, só que eu dou uma minimizada, sabe? O Balãozinho Azul, ele tem 2 eixos de tema. Ele tem um tema para as crianças, que é mágico, é lúdico, tem esperança e tem amor. Mas tem um tema para o adulto, que é quem tem que se preocupar com política pública. Uma criança de 5 anos de idade, 10 anos de idade, ela tem que se preocupar com política pública, com dinheiro, com economia? Claro que não, do meu ponto de vista. Ela não tem. Então, esse debate eu não podia trazer para ela, mas ali atravessado tem um debate que é para o adulto. Se eu tivesse posto toda a maldade que eu encontrei no mundo no filme, ele ia virar um filme de terror. Porque na época da pesquisa, eu encontrei crianças com marca de colher, que esquentaram e queimaram elas, esse tipo de coisa. Uhum. A gente tem outra pergunta aqui do fizeram no YouTube, né? Fauston, tu disse que sua mulher escreveu o argumento como presente, mas você já tinha alguma simpatia com as obras de Nietzsche antes Sim, disso? sim, eu formei na UNB, e aí na UNB, qualquer universidade pública federal do Brasil, eu acho, tem a questão do módulo livre, né? Ou seja, a gente entra num curso e pode pegar virtualmente matérias em todos os demais cursos. E eu gostava muito já de filosofia. É, a gente tem um debate muito forte, eu e minha esposa, até hoje, de quem escolheu o livro. Né? A gente não sabe quem escolheu. Ela disse que foi ela, e eu sempre digo que fui eu. Escolhi o livro que ia estar na história. Porque o argumento inicial era um livro do Nietzsche, e a gente não sabia. E eu acho, na minha memória, né, porque é um debate velho, antigo e polêmico, que eu falei, meu amor, pode ser o Assim Falava Zaratustra, é mais engraçadinho, tem umas piadas ali, porque no Assim Falava Zaratustra tem a coisa do super-homem, e ela é colocada de forma muito engraçada, porque tem o trapezista, né? Não sei quem é que lembra, e o trapezista fica achando que o Nietzsche, o Zaratustra está falando dele. E naquela hora do discurso do Lucas, teve gente que escreveu lá nos comentários que era uma doutrinação política, etc. Mas ele estava. Aquelas crianças acharam também, assim como o trapezista, que ele estava falando do super-homem, né? Sim, é incrível isso.
Mas desculpa, pode te interromper. Que é o super-homem da cultura pop, né? Então, a minha leitura ali para dirigir aquele elenco foi essa, de que não era uma coisa de manada, né? Alguém citou alguma coisa parecida com isso, de que o Nietzsche ele não era a favor do comportamento de manada, mas em si, em que cada pessoa se desenvolvesse como indivíduo. Eu também acho que ele raciocinava assim. E o Lucas é uma grande representação disso. É isso. Não, inclusive você falou essa brincadeira do super-homem, né? Porque para as crianças ali, né, elas olham, ele tá fazendo aquele discurso, vamos ser super-homens. Para elas é literalmente, vamos ser super-homens. E eu lembrei É. até quando ele tá conversando com o morador de rua que anda com a carroça, ele fala: tem futebol nesse livro? Tem, mas só para o final. Então tem vários elementos, várias brincadeiras assim que brincam a, com as ideias filosóficas do Nietzsche, né? Que Não, são e estimulam a criança, né? São estratégias de estímulo, né? Porque o catador provavelmente ele sabia. Eu não moro naquele mundo ali, naquele universo de dentro da história, mas provavelmente aquela pessoa ele sabia que não tinha nada de futebol ali no final, né? E eu escrevi o roteiro bem antes do Brasil ser massacrado pela Alemanha, né? E ele fala assim, a Alemanha da seleção de futebol. Aí ele fica super interessado no livro. Ali tinha um easter egg também, que era o símbolo na padaria, né? O símbolo das Olimpíadas da Alemanha. Só que ficou tão pequenininho que não fotografou bem, mas se alguém olhar com a lupa, tá lá. que bacana. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, né? Voltando, como foi implementar as citações do Nietzsche dentro desse universo brasileiro, né? Porque, por exemplo, tem aquela cena que a mãe pergunta, na verdade a mãe não, né? O Lucas pergunta para a mãe: Deus está morto? Que é uma Uhum. das frases, se não a mais famosa, né, do Nietzsche. É, E assim, essa parte aí, qualquer pessoa que conhece a periferia brasileira e a periferia do sul do mundo, né, da Índia, da, da, da África, sabe que são comunidades muito religiosas, né? A igreja ela tem uma participação muito importante, né? Social mesmo, né? De proteção, de família e então ela oferece ali uma proteção para aquelas pessoas. E como você percebeu, a minha vontade não era confronto, né? Nunca é. Eu não tenho esse perfil, né? E o perfil do marxismo clássico ele é de confronto. Não sei se tem algum sociólogo aqui para me ajudar a não errar, mas esse perfil do marxismo clássico ele é muito confrontador, né? E, e aí, quando a gente vai para o marxismo do Gramsci, a gente tem um marxismo talvez um pouco mais produtivo, que é o marxismo mais de diálogo, que não acredita na violência armada, né? O marxismo clássico ele é violento em todos os seus aspectos. E eu não queria um conceito de confronto, não interessava. Muito, não com as famílias, como eu já falei, e tão pouco com instituições, e principalmente uma instituição tão importante no mundo da periferia, que é a instituição religiosa. Eu filmei numa igreja verdadeira, né? Tem uma mosca que ela quer porque quer pousar em mim. E eu não estou nem com sopa aqui. E normalmente elas fogem de mim porque eu tenho uma raquete. Enfim, então eu quis ser respeitoso com a igreja, eu mostrei o roteiro, expliquei para eles o roteiro e, para minha surpresa, eu achei realmente que o pastor da igreja não ia autorizar. Para minha surpresa, ele autorizou a gente rodar a cena lá na igreja. Então, aquilo ali é uma igreja verdadeira. Ao mesmo tempo, seria extremamente antiético se eu não citasse simplesmente a frase mais famosa do Nietzsche, né? A expressão mais famosa e o efeito que aquilo ali poderia gerar dentro de uma família normal brasileira. Então, a família normal brasileira é a família tradicional. A família normal no sentido não de normalidade, mas a ordinária, a família mais comum, beleza, essa é a expressão correta. A família mais comum brasileira é a família tradicional.
E a frase soaria dessa forma, né, no ouvido. Ao mesmo tempo, a citação que ele faz dentro da igreja é uma citação do apóstolo Paulo, que fala sobre libertação do intelecto, né? O apóstolo Paulo ele liberta de toda a escuridão, do obscurantismo. Então, nos dois momentos que tem citação religiosa, são citações que têm a ver com libertação do intelecto. Essa realmente foi uma parte difícil. O humor ajudou, porque o filme ele não é um filme tão para se levar a sério assim, mas muita gente ainda ficou com raiva. Quando eu falei que apagava comentários no YouTube, era principalmente comentários preconceituosos em relação a comunidades evangélicas, né? Porque pessoas assim, eu ia falar estúpido, mas às vezes eu não sei o que leva a pessoa a fazer isso, mas tinha gente que escrevia assim, todo mundo que é crente é burro, todo mundo que é católico é burro, todo mundo que... E é uma burrice, né, falar isso, esse tipo de coisa, porque não nada é genérico, né? Nenhum grupo é genérico. Por exemplo, o povo islâmico, eles enfrentam esse tipo de burrice, né? Se o povo islâmico inteiro fosse violento, o planeta já tinha colapsado há muito tempo. Eles são bilhões de pessoas. Se o povo islâmico inteiro fosse violento, não tinha, o planeta tinha acabado, né? E aí uma pessoa, a maioria dos islâmicos do mundo tem enfrentado momentos de horror, né? Desde 2001. Não, com certeza. Eu acho que é um assunto muito, muito denso e que você conseguiu trazer um ar cômico até pela montagem, né? Porque ele pergunta: Deus está morto? Eu acho que ela nem responde, né? Já é cortado para ele com a mão, o Por pastor, né? aquele, orando lá, quase um exorcismo, né? Ela pede para o pastor orar, né? Quando as pessoas saem da linha, né? Em algumas famílias tradicionais, um dos procedimentos das famílias mais religiosas é recorrer à igreja, né? E assim ela faz como mais uma demonstração de amor, né? Uma demonstração de amor dela. A professora, ela faz o que ela tem acesso, né? Muitas vezes a gente é muito duro com nossos pais, mas eles oferecem para a gente o que eles tiveram, né? O, o melhor do que eles obtiveram. Aí, então, às vezes a gente é exigente demais com, sei lá, a gente põe as pessoas em pedestais e às vezes, tadinha, ninguém pediu para estar em pedestal, né? Um professor, as pessoas, todos nós temos várias limitações, né? E aí eu acho que a tolerância ela tem a ver com isso também, a gente reconhecer que o ser humano ele é uma corda estirada entre o animal e o super-homem, né? Então ele está em progresso, parafraseando Nietzsche. Exato. E por que uma das perguntas também para a gente logo mais encerrar que por que foi a escolha do morador de rua ser a pessoa que de certa forma vai fazer com que o Lucas não desista É o da mentor, né? Aquele ator, ele é um ator amigo, né? Eu só estou citando isso porque é uma pessoa que eu gosto muito, mas ele não. Essa história, eu já estudava na UNB e eu estava numa livraria de sebo, em uma feira, né? E tinha uma barraca que era um sebo. E fiquei olhando os livros de cinema. E um morador de rua se aproximou e falou: você gosta de cinema? E começou a citar vários cineastas assim que ninguém conhece, né? Só quem é do cinema. Então ele era extremamente erudito, né, em relação ao cinema. E então esse personagem, ele ajuda a desconstruir preconceitos. Você olha uma pessoa que é um morador de rua, você olha uma pessoa que é uma dona de casa, você olha uma pessoa que é uma empregada doméstica e você não sabe, né, o que tem na alma, na mente, no intelecto da pessoa, né? Então era mais um elemento de desconstrução de preconceitos que o filme traz. Então, um menino de periferia, ele pode ter lido Nietzsche? Pode, o Lucas é um bom exemplo disso, né? Um catador de material reciclável, ele pode ser um erudito? Pode, e existe de fato. Existe uma história real, aqui em Brasília, de um homem que montou uma biblioteca com livros do lixão.
Quem citou isso foi o senador Cristóvão Buarque. Ele citou essa história em uma palestra que eu estava dele, né? Ele era muito conhecido aqui. Antes de fazer cinema, eu fiz economia na UNB. E o Cristóvão Buarque era professor lá no... Você conhece esse homem que eu estou citando? Não, não conheço. Raquel, eu te ligo em alguns minutos, tá bom? Beleza. Desculpa. Cristóvão Buarque era um senador, um escritor, professor de economia aqui da UNB, um intelectual, um homem ele foi muito importante assim na minha formação acadêmica, assim, e eu gostava muito dos conceitos dele, da literatura dele. E ele foi senador aqui por Brasília durante muito tempo, um político muito interessante. E aí ele citou essa história, né? Há muitos anos eu era bem jovem, aí estudava na UNB ainda, ele deu uma palestra e falou sobre isso. Eu acho que é um dos elementos que estava ali no meu coração a pensar nesse personagem. Você pode Legal. seguir um pouco, eu não me importo, não. Eu acho que teria até 8h10, mais ou menos. É porque eu tenho uma outra reunião. Eu estou, nesse momento, claro, fazendo o meu primeiro longa-metragem, né? E eu devo muito... eu devo também ao meu amigo Nietzsche, né? Ao filme, porque ele ofereceu muito currículo, né? Não sei se todo mundo conhece como funciona o mercado audiovisual no Brasil, mas a gente depende muito dos festivais, da carreira dos filmes, para que a gente continue filmando, né? Então, esse filme, ele me deu know-how para que eu pudesse ganhar o edital, um dos elementos que me deu know-how para que eu ganhasse o edital e fizesse esse meu primeiro longa agora, depois de 10 anos, em relação ao meu amigo Nietzsche, quase 10 anos. E Meu Amigo Nietzsche, eu acho que é um filme que eu estava até comentando, porque muita gente da curadoria do Sinusp não só conhece esse filme, porque ele é um filme que também ele tem ele é muito passado em escola, por exemplo. Já ouvi vários amigos, por exemplo, eu vi na escola, que nem Ilha das Flores, sabe? Que também é Uhum. um curta-metragem incrível. Mas é muito legal a dimensão que o curta-metragem tomou numa proporção, tipo, de dentro da educação brasileira mesmo. Isso e é uma coisa que eu percebi que ele ganhou muita notoriedade dentro disso. É incrível. Por exemplo, tem vários links no YouTube das pessoas debatendo de forma muito profunda o roteiro, né, o filme. E isso alegra muito, né, porque para qualquer Uhum. artista, para qualquer realizador, essa conexão com as pessoas, ela é fundamental, né, porque você pensa assim, cara, olha como funcionou essa plataforma de expressão. Então, o filme ele se torna muito maior do que o próprio realizador, né? E Uhum. ele extremamente universal, assim, com a minha surpresa. Claro que a gente buscava isso, mas a dimensão foi muito maior. Esse filme a gente comercializou ele para o Canal Plus, Espanha, França, Polônia, Norte da África inteira, a Air Canada, a Alitalia. A gente ganhou festivais no Japão, é, no mundo árabe, em Cuba, no Canadá. Então, foi uma repercussão assim, estrondosa. Assim como a Terra em que Pisar, que eu estou aqui fazendo propaganda de novo. A Terra em que Pisar, ela tá nessa carreira também agora, nesse momento. Eu estou muito feliz. Eu não estou tendo tempo de curtir a carreira de festival da Terra em que Pisar por causa do Manual do Herói, mas que é esse meu longa, né? Mas ele tem tido uma carreira muito exitosa. O Balãozinho Azul também. O normal é a gente vender o filme legendado. O Balãozinho Azul é uma das raras exceções de um filme que foi dublado. Ele foi dublado em francês, dublado em italiano, e a gente vendeu, né, para esses países também o filme. É, e isso é muito legal. Como eu te falei, eu fui chamado para uma live. Ó, que interessante. Durante a pandemia, eu fiz tipo umas 20 lives sobre o meu amigo Nietzsche. Caramba. E hoje eu tenho essa, e amanhã, 11 da manhã, eu tenho outra com eu acho que uma universidade do Norte, que eles querem debater o filme, né? Um grupo, eu não sei se é uma universidade ou uma escola, mas sempre que eu posso, eu participo. Porque é muito importante. E aí, eu sempre exibo filme, eu sempre cedo gratuitamente os direitos dos filmes, porque eles são feitos com dinheiro do contribuinte, né?
Então, sempre que as pessoas pedem, falo, cara, o filme é do contribuinte, né? Foi feito, esse filme custou R$ 80.000 e era dinheiro do povo. Como eu era um menino de periferia, hoje eu já não moro na Ceilândia, mas quando eu ganhei os R$ 80.000, há 10 anos atrás, era o equivalente, sei lá, a uns, sei lá, R$ 250.000 hoje em dia, eu não sei o quanto galopou a inflação. Aí sabe o que eu pensei? Claro, eu falei assim, cara, esse dinheiro o Estado podia construir a casa de uma família e ia mudar para sempre a vida dessa família. Imagina a responsabilidade, né, de você gerenciar esse recurso. É, Então, a gente cuidou com muito cuidado do dinheiro. Ele foi feito em película, o filme. Então, cara, é muito caro. É tudo muito caro no cinema. Não sei quem daqui, das pessoas que estão nos ouvindo e que vão ouvir depois sabe, mas é tudo muito caro. E o processo da película era muito caro. A gente gastou em torno de R$ 20.000 só com o processo da película, né? Ou seja, o dinheiro do filme acabou. E aí, quando o dinheiro do filme acabou, meu pai me emprestou mais R$ 5.000, e aí eu peguei mais, eu acho mais R$ 5.000 mais ou menos no banco, emprestado, para finalizar o filme, para pagar as contas atrasadas do filme. Então, o filme, no primeiro momento, ele deu muito prejuízo, mas aí, como eu te falei, a gente fez várias vendas depois, né? Então, o filme, ele deu muito lucro, né, depois. E o Balãozinho Azul também. Ele deu muito lucro assim para a produtora. Eu tenho uma produtora chamada Hoje Filmes e aí a gente conseguiu fazer muito cinema depois graças à repercussão do Balanço Azul, meu amigo Nietzsche, o Ácido Acético, que também foi um filme que deu alguma renda. E agora a gente está aí fazendo o Manual do Herói, que vocês vão ver ano que vem nos melhores cinemas. Ah, que bacana. Já tem data ou não? Já Não, tem... na verdade, eu estou falando isso tentando abençoar aqui minhas palavras, mas é tudo muito demorado. Vai terminar de filmar agora, dia 30 de novembro, e aí a gente entra no processo de pós-produção, né, que é montagem, finalização. Teoricamente, a gente estreia no Festival de Brasília no que vem, é uma exigência do nosso edital, que a gente preferencialmente estreia no Festival de Cinema de Brasília, e aí sim a gente vai para a carreira do cinema comercial. Então não tem data. No sistema de distribuição brasileira, a data fecha de verdade 2 semanas antes. A gente especula uma data, mas aí para fechar mesmo a data é um processo longo, mas eu tenho muita confiança de que o filme ele vai ter bastante sucesso aí comercial, né? A minha ideia é sempre um relacionamento com o público. Eu não sou um realizador de cinema despreocupado com o público. Eu sei que tem muitos artistas aí que não, eu quero que morra o público. Eu não, eu tenho uma preocupação muito grande com o público, né? Vários realizadores brasileiros, creio que a maioria também. A gente tem uma dívida, né? O esforço do planeta inteiro é conquistar o seu próprio público. A França tem esse esforço, alguns países fazem proteção, né, barreiras e tal, porque o cinema americano ele é predatório. O cinema americano ele chega, ocupa todas as salas e ocupa todos os streamings e é predatório mesmo. Ele ocupa a nossa agenda, né? Imagina uma família brasileira gastar R$ 200 para ir ao cinema, que é mais ou menos quanto a pessoa vai gastar entre gasolina, ingresso, pipoca, etc. E aí, quando chegar lá, beleza, esse é o filme que a gente vai ver esse mês. E aí ele vê... Deixa eu pensar um filme brasileiro. A Garota da Moto. Ele vê A Garota da Moto ou A Viúva Negra. Eles vão pensar, e aí o adolescente falou, pai, claro que é Viúva Negra, né? Aí já era, né? Aquele ano. Então, a distribuição é caro, o parque exibidor é caro, é tudo muito caro, né? Então é um debate muito profundo, mas o Brasil ele não é bobo, né? A gente tem uma política de fomento ao cinema muito inteligente. O FSA, muita gente por ignorância, eu ia falar burrice, mas nesse caso não é burrice não, é só ignorância mesmo. Agrediu muito os realizadores de cinema nos anos recentes, agora, nos meses recentes, dizendo que a gente faz cinema com Lei Rouanet. E o cinema ele não usa a Lei Rouanet, ele usa uma lei que é muito mais sofisticada que a Rouanet. E a gente também usa fomento direto, a gente usa isenção. Por exemplo, uma produtora como a Warner,
ela vem para o Brasil e exibe Mulher Maravilha. Aí ela ganha milhões de reais aqui no Brasil. E aí ela vai fazer, obviamente, remessa de lucro. E o imposto em cima dessa remessa de lucro é muito pesado. E aí o que o Estado brasileiro fala? Você tem know-how para fazer cinema. Você quer investir esse dinheiro em cinema brasileiro? Aí o produtor fala, quero. Então, muito do dinheiro do cinema brasileiro vem desse tipo de arranjo, que é muito inteligente, né? É muito inteligente porque um país, o verdadeiro nacionalismo, o verdadeiro Brasil acima de todos, assim, é você investir no artista brasileiro, na indústria brasileira, no que é brasileiro, né? Então, imagina que lindo, né? O povo brasileiro poder se ver no seu cinema, né, na sua sala. E a gente gosta, né? O Brasil, qualquer ser humano gosta de se ver representado com qualidade no cinema. Então, e a nossa legislação ela é muito eficiente. Ela não está sendo executada com eficiência nesse momento, mas são arranjos que, se Deus quiser, a gente vai resolver em breve. E uma última coisa que eu queria te perguntar para encerrar o debate, que é uma coisa que eu fiquei curiosa e eu ri bastante, assim, quando começou a tocar o concerto do Strauss, que a gente estava falando um pouco mais cedo, né, do Zaratustra. E para quem não conhece, a música famosa do 2001 Odisseia no Espaço, né? E a escolha dessa música foi puramente porque é o Zaratustra, ou teve alguma razão por trás? Foi para dar um ar cômico? É um paralelo com Odisseia 2001? O que Não, é? ele não, apesar de o 2001 Odisseia no Espaço também ter essa coisa do progressão, né? Do totem ali, do progresso ali do humano, do ser humano, né? É uma corda estendida entre o animal e o super-homem também. Eu brinco dizendo que a gente tem mais legitimidade de usar essa música do que o Stanley Kubrick no 2001 Odisseia no Espaço. Porque o nosso filme, além de ter essa corda estendida do homem e super-homem, esse avanço, o livro do nosso filme é o Assim Falava Zaratustra. Então era uma escolha quase óbvia usar a música do Strauss, que é do século XIX, que se chama Assim Falava Zaratustra, assim como o livro, dentro do nosso filme, né? E ainda tinha coisa linda e maravilhosa, o fato de ser patrimônio público, né? Porque, não sei se vocês sabem, um dos grandes desafios também do audiovisual se chama trilha sonora. O cineasta vai lá todo iludido, dizendo, eu gostei dessa música, dessa e dessa. E aí, quando o cara vai ver, meu filho, é 3 milhões de reais a música. Tá no Então, domínio público, aí é que é bom, né? não, domínio público é genial, assim, para o cinema. E, obviamente, porque são 70 anos da morte do autor para se tornar domínio público. Uhum, E o Strauss já morreu há muito mais tempo que isso, né? sim. E o do Nietzsche também, domínio público. Quem compôs a música foi um compositor chamado André Moraes, né? Que é um compositor muito, muito bom, muito importante aqui do audiovisual brasileiro. Ele também fez Lisbela e o Prisioneiro, Ah, que é uma das trilhas sonoras mais incríveis aí do cinema brasileiro. Não sei se todo mundo lembra, que tem a Elza Soares e tal, é genial. maravilhoso. Bem, Fausto, muito, muito, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, que, como você mesmo disse, tem muitas lives, Não, mas mas as obrigada. lives, essas lives, elas são um momento de descanso, assim, claro, Ai, que porque bom. é bom. Essa de amanhã ela se tornou um problema porque eu vou estar em visita de locação, né? Aí eu vou ter que parar e fazer a live dentro da van do filme. Mas para mim é sempre um prazer. Vocês podem, se fizer uma amostra que tenha qualquer outro filme meu, tem em torno de 15 filmes, estão todos no meu canal do YouTube, inclusive os mais novos. Então, vocês podem nos convidar, eu vou com todo o prazer do universo. Só não vou realmente se tiver acontecido um hecatombe nuclear e eu não puder participar ali naquele momento, né? Mas pode falar que é muita alegria, assim, participar A de alegria é qualquer nossa. momento de debater cinema, debater arte, etc. Mas tá bom, muito obrigada. Eu acho que é isso.
Obrigado. Eu E já vou avisando que esse vai ficar disponibilizado no YouTube, né? E os meninos que estudam para o pais e tal, toda hora eles têm que fazer trabalho escolar sobre o meu amigo Nietzsche, né? E aí eles vão procurando esse tipo de coisa ali para poder fazer o trabalho deles. Então, vai ficar disponível no YouTube. esse momento aqui nosso, ele vai fazendo eco, né? Não, com certeza. Uma última coisa que eu gostaria de falar é que, assim, eu tenho um amigo meu, pessoal, que foi fazer filosofia por causa do teu filme, inclusive. Então, Ai, assim, eu que acho que é lindo. um filme que Não, realmente são ações muito bonitas, assim. uma menina aqui de Brasília, ela veio falar comigo e falou: Fauston, sabia que eu decidi fazer cinema por causa do seu filme? Eu quase morro do coração quando ela disse isso. Eu falei assim, ó, eu vou falar com seus pais e dizer que eu não tenho culpa, porque os pais que amam os filhos não querem deixar fazer cinema, porque é profissão perigo, né? E aí e não é por falta de amor, né? Como diria o Lucas no filme, tudo que se faz por amor está além do bem e do mal. Porque é uma profissão realmente um terreno muito movediço, né? Areia movediça, né? Mas é muito legal isso. Eu fico muito feliz de ouvir esse tipo de coisa. Quando eu comecei a dar palestras em escolas públicas, eu perguntava quem quer fazer cinema. Raramente tinha uma ou duas pessoas. Hoje em dia tem muita gente porque o audiovisual cresceu muito, né? Então é uma boa profissão para as pessoas se expressarem, né? Com certeza. Obrigado, Clara. Obrigado pelo convite. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui agora e todas as pessoas que vão ver no futuro esse material. E é isso. Obrigado mesmo. Se tiver comentário aí embaixo, não sejam malvados. Tem um pouco de amor aí no coração. E que é tudo melhor assim. Tá bom, muito obrigada, Fausto, novamente. E tchau, boa reunião. Obrigado. Reunião de produção aqui. Um beijão. Tchau, tchau.